mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Oremos. Sempre eterno Deus, nosso Pai, te rendemos imensas graças esta manhã, pois que Tu nos dás um novo dia, depois da noite de descanso. Tu nos dás, Senhor nosso Deus, a possibilidade de sentirmos a presença deste novo dia nas nossas vidas, embora de uma forma imerecida. Nós rendemos-te graças, Senhor nosso Deus. Obrigado por todas as coisas. E queremos, ó Deus, que nos deas o dom do Espírito Santo, para que o Espírito Santo em nós possa trazer ao de cima as coisas que mais necessitamos, ó Deus. Vele por todos nós em todos os momentos e lugares. No nome de Cristo, o Salvador. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, a sugestão do texto de hoje é exatamente a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até ao versículo 7. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7. Mas nós queremos ler do versículo 4 até ao versículo 7. E assim nós lemos: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Palavra do Senhor. Oremos. Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por sabermos, ó eterno Deus, de que em todos os momentos e em todos os instantes Tu estás perto das nossas vidas. Senhor, a Tua igreja continua chorando pela partida da nossa irmã, aquela que juntos partilhamos muitas coisas, sobretudo a fé no Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, agora pois que ela repousa no campo santo do Benfica, permita, Senhor nosso Deus, cuidar dos pequenos. Permita, Senhor nosso Deus, cuidar de todos. Nesta manhã, ó eterno Deus, cuide de todos aqueles que estão nas mesmas condições como o pastor Catumbela. Nosso Deus e nosso Pai, permita que a Tua graça, a Tua bondade caminhe com todos nós em todos os dias. Nós Te pedimos isto
nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe para nós hoje o tema que diz: o Espírito Santo concede dons à Igreja. O Espírito Santo concede dons à Igreja. Dons do Espírito Santo, segundo a Bíblia, são atributos proporcionados sobrenaturalmente aos cristãos. Segundo o texto para este dia, existem 9 diferentes dons possíveis de serem alcançados pelos cristãos. Estes dons são postos em prática em comunidades cristãs, independentemente de sua razão confessional, por pessoas reconhecidamente cristãs em sua fé e em sua prática. Foram bastante importantes na igreja cristã primitiva para cumprir sua missão. Atualmente, muitos cristãos negligenciam estes dons e por isso se tornam infecundos na ação espiritual. Precisamos ouvir o momento certo em que o Espírito Santo quer nos doar o dom que corresponde à missão que o Senhor nos atribuiu. Nós queremos olhar para estes dons que, na verdade, Paulo coloca para nós hoje. Na verdade, na questão do Espírito Santo e o crente. O crente é batizado em nome de Jesus. Agregado à igreja, ele recebe o Espírito Santo, conforme o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Acontece também que o Espírito desce sobre os crentes para revelar que eles devem ser agregados à igreja pelo batismo, conforme nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 até o versículo 48. De qualquer maneira, é na igreja que o crente participa da vida do Espírito Santo, conforme Paulo escreve na sua epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 a 21. Descrever esta vida nova será pintar toda a vida cristã. Limitemo-nos a lembrar suas linhas mestras. O crente é nova criatura, conforme nós lemos na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ser nascido de novo, conforme João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 3 a 8. O Espírito Santo que lhe é dado desde já é o sinal e o penhor de sua salvação eterna pela ressurreição dos mortos. Conforme Paulo escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23,
e no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículo 40. Como um poder de regeneração, o Espírito faz o crente viver na comunhão do Pai e do Filho, como Filho de Deus, conforme lemos em Romanos capítulo 8, versículos 17 até o versículo 18, ou na primeira carta do apóstolo São João, no seu capítulo 3, versículo 1, e na comunhão dos outros fiéis, conforme nós lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 5, e ainda na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 20. O Espírito manifesta a sua presença e ação na igreja pelos dons repartidos entre os crentes em vista de sua edificação comum, conforme escreve Paulo aos Coríntios na sua primeira carta, a epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e na primeira carta universal do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 10. Finalmente, o Espírito atesta aos fiéis a verdade do testemunho apostólico referente a Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6 a 12. E também nós podemos comparar com a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que acabamos de ler, versículo 7, que nós, na verdade, nos referenciamos. Na verdade, o Espírito atesta aos fiéis a verdade do testemunho apostólico referente a Jesus, conforme assim o dissemos. Salvo agora por Cristo, cuja obra redentora já está realizada, o crente permanece neste mundo, que dura até o fim dos tempos e ainda está exposto a todas as misérias da carne e do sangue. Ele ainda deve passar pela morte, mas o Espírito Santo, que lhe é dado desde agora, o assistirá e o ajudará para viver aquilo que ele tem por alcançar à sua frente, por assim dizer. Lembra-lhe sem cessar que seu Senhor venceu a morte e lhe dá a certeza de que nenhum poder do mundo pode separá-lo do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, versículos 31 até ao versículo 38. Na verdade, o Senhor quer que em todo o momento, quer entendamos ou não, mas há uma grande ligação entre o Espírito Santo e a Igreja, este lugar onde os cristãos se reúnem para tratarem de várias coisas. O dom do Espírito Santo provoca o aparecimento da Igreja, a nova era inaugurada pela glorificação de Cristo Jesus, e que é chamada tanto
de era do Espírito como era da Igreja. O Espírito Santo sem a Igreja seria força sem meio de ação. A Igreja sem o Espírito seria como que ela fosse um corpo sem princípio de vida. Portanto, por isso, o Espírito e a Igreja no Novo Testamento são sempre dirigidos um para o outro e inseparáveis um do outro. Ambos são anunciados e prometidos por Jesus Cristo no tempo do seu ministério aqui na terra, conforme nos atesta o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 7, versículo 39, e o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Depois da ressurreição, aparecem juntos na história da salvação para determinar seu período final. Finalmente, o Espírito Santo e a Igreja estão unidos na mesma esfera do advento de Cristo Jesus, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito Santo dirige a Igreja e age nela, e por meio dela frequentemente tem-se notado que o personagem principal do livro de Atos não é Pedro, nem Paulo, mas o Espírito Santo, que aumenta e fortalece a Igreja, conforme Atos 9, versículo 31. Que inspira as decisões destinadas a manter sua unidade. Atos 15, versículo 28. Na verdade, que está a falar da primeira Assembleia Geral da Igreja primitiva, que guia os apóstolos e os evangelistas em seus roteiros missionários. Na verdade, nós lemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, e ainda no mesmo livro, capítulo 6, versículo 10, ou ainda capítulo 8, versículo 29, e capítulo 10, versículo 19, e ainda capítulo 13, versículo 2 e seguintes, e o capítulo 20, versículo 24, que estabelece na Igreja os ministérios necessários, que concede as advertências proféticas. Nós encontramos no livro de Atos a criação de conformidade com as necessidades que a Igreja teve da formação dos diáconos no capítulo 6 e, na verdade, no capítulo 20, versículo 28. Neste ponto, as epístolas do apóstolo São Paulo confirmam o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos. Toda vez que a mensagem de redenção fundadora da Igreja é proclamada, vê-se a manifestação do poder do Espírito, conforme Gálatas 3, versículo 3 e seguintes. Os mesmos factos se reproduzem por toda a parte, pois há um só Espírito e, portanto, um só corpo, isto é, uma só Igreja, conforme a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4,
versículo 4. A igreja é o templo do Espírito Santo, conforme o livro ou a epístola do apóstolo São Paulo, a primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e o Espírito enriquece a igreja com seus dons, conforme este capítulo que estamos a analisar hoje. Precisamos sim, em todos os momentos, de ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, orando para que a igreja seja habilitada pelo Espírito Santo a se engajar naquilo que na verdade for útil. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por sabermos o que o Espírito Santo tem para a tua igreja. Obrigado, Senhor, por sabermos a nossa responsabilidade como fiéis, como testemunhas do Evangelho de Cristo. Venha, ó Deus, fazer com que o Espírito Santo desça em cada vida, em cada um de nós. Faça isso, ó Deus, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.